a respeito da nossa gravação. A partir desse momento, a gente está gravando a aula, nosso quarto encontro, dia 14 de dezembro, tá certo? Que é para deixar registrado para vocês e para os demais colegas que não puderam, por qualquer motivo, participar nesse momento, tá bom? Então, vou começar agora pedindo desculpas pelo transtorno da semana passada, se bem que as coisas fugiram da simples resolução da minha parte, então foi muita gente envolvida para poder resolver o impasse. O computador foi para o beleléu mesmo, foi guerreiro durante quase 7 anos completos. E aí, deu pau no HD, a gente teve que fazer a troca, os meninos fizeram a troca para mim, só que quando faz a troca tem toda uma preparação, tem um monte de coisa diferente para instalar, as coisas que tem que ser reinstaladas, as configurações, enfim. Foi bom que facilitou até outras situações. Agora eu estou só mexendo no computador, não preciso mais da ajuda do celular. E aí, com isso a gente teve o atraso, lembrando que a gente fez um acordo para fazer a reposição das 2 horas, né? Deixa eu só confirmar aqui qual foi o horário que vocês optaram. A maioria voltou para amanhã e terça e quinta-feira a gente tem o horário no mesmo encontro. Então, esse dia a gente vai se encontrar todos os 5 dias, né? Sempre no mesmo horário, de 11 às 12, os encontros vão ficar marcados, etc. Gente, vamos lá. Hoje a gente vai começar, de fato, de direito, fazer o nosso trabalho, que é a nota da nossa segunda unidade, tá certo? Então, qual a proposta? O livro que está lá, o bookzinho, está lá publicado para vocês, a atualização dele até o dia de hoje. E aí, qual a intenção do book, como ele está organizado? Eu dei uma reorganizada nele para poder facilitar para vocês. E deixa eu compartilhar a tela. Pronto, vamos lá. O nosso bookzinho aqui, ele está organizado de forma que ele fique as aulas todas registradas e que fique fácil para quando vocês forem precisar constar alguma coisa, algum material, tá bom? Então, a gente já tinha visto aqui a abertura. Para cada início de aula, agora a gente tem uma abertura, aula 1, aula 2, etc. Então, a gente tem aula 1, aula 2, conteúdo, sempre conteúdo que a gente vai precisar para pesquisa. O link das aulas síncronas fica aqui embaixo para vocês e a atividade do dia fica até aqui, tá bom? Por falar em atividade, da última aula a gente tem um questionáriozinho bem simplesinho aqui para vocês, com 5 perguntinhas, 4 objetivas, uma em aberto. Vocês respondem ele em no máximo 10 minutos, tá bom? Esse aqui é o que vai contabilizar a nossa a nossa terceira nota da primeira unidade, relativa ao item passado, tá bom? E a de hoje, que é a aula 4, que a gente tem mais densa aqui, tá bom? A gente também já tem aqui o link, eu vou liberar hoje à tarde para vocês aqui no livro, e aqui tem um questionáriozinho, um questionário de hoje já, que são 2 perguntinhas. Essas notas da primeira unidade vão ser coisas bem mais simples, tá certo? São 2 perguntas em aberto, que é a amostra e quais os tipos de técnica de amostragem que nós vamos discutir, vamos discutir e utilizar no nosso trabalho. Enviou, acabou, tá bom? Essa daqui é a 4ª nota da primeira unidade. Já está aqui disponível para vocês. O objetivo mesmo dessas aulas é só uma pequena revisão, a gente está centrando nossos esforços na nossa pesquisa, tá bom? Mas antes de falar da pesquisa, vamos falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo, tá bom? E aí, hoje a gente já tinha falado a respeito dos dados brutos do rol. Imagine o seguinte, faça a pesquisa,
com a pessoa, preenchi primeira folha, segunda folha com o pesquisado, terceira folha, e etc, etc. Esses dados a priori estão soltos, certo? Não existe uma ordem aqui, a não ser a ordem de que você realizou, né? Eu poderia até cair tudinho no chão, ter que juntar tudo para organizar. Quando a gente tem essas informações assim, e a gente coloca na tabela exatamente desse jeito, sem se preocupar com a ordem, uma organização, você está por ordem alfabética, ordem de resposta, ordem de idade, data de nascimento, número de matrícula, seja lá o que for. Quando a gente tem uma informação sobre essa, a gente organiza numa tabelinha, a gente tem os dados brutos. Eles não sofreram nenhum tipo de tratamento. Quando você passa a organizar, por exemplo, eu vou colocar em ordem alfabética dos respondentes, ou o número de matrícula deles, ou a data de nascimento. Então, a gente tem aí a nossa tabela ROL, tá certo? A tabela ROL são os dados organizados dentro da tabela. A gente mais para frente vai falar em distribuição de frequência, né? E essa distribuição de frequência ela vai levar em consideração o número de vezes que cada informação vai aparecer, tá certo? Mas aí é 2 aulas, quarta-feira que a gente vai falar sobre isso. Aliás, amanhã que a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Para facilitar, dentro do bookzinho, eu deixei o link já com os nossos dados brutos e o nosso modelo do relatório de pesquisa, tá certo? Então, nesse cliquezinho, nesse linkzinho aqui, tem os dados brutos, vocês podem baixar. E aqui, o anexo do relatório final, também vocês podem baixar. Tá mudo. Para mim, já está aqui, mas para vocês podem baixar exatamente nesse anexo. E aí a gente tem o capítulo 5, que são as técnicas de amostragem, e aí a gente vai, a partir de agora, falar sobre o nosso trabalho. Hoje, no nosso trabalho, a gente vai construir as nossas amostras, tá bom? Nosso banco de dados, que foi aquele mesmo que a gente fez com a atividade 2, tá certo? E a partir desse banco de dados, nós vamos criar 3 amostras. Preciso lembrar primeiro qual é o conceito de amostras. Então, quando a gente reúne um conjunto de informações que tem o mesmo dado, a gente tem uma população, tá certo? Por exemplo, alunos do IFPE, nossa população. E aí, quando eu restringo alunos do IFPE Campus Cabo, eu fiz um subgrupo, né, um subconjunto desse conjunto maior que a gente chama de população. Esse subconjunto é o que a gente chama de amostra, é onde a gente vai desenvolver a nossa pesquisa e inferir dados sobre um comportamento mais geral, tá certo? O nosso banco de dados hoje é a nossa população, certo? Com suas características. Na nossa pesquisa, a gente vai trabalhar com grupos menores disso, grupos que vão levar em consideração a porcentagem, tá certo? E aí, cada um desses subconjuntos, desses grupos, a gente vai chamar de amostras. Amostras A, B e C. E elas não vão ser escolhidas de qualquer forma. Existem formas que vocês, bem sucintas, né, bem definidas, que vocês vão criar a amostra de cada um de vocês, do trabalho de vocês, tá bom? Numa delas, a gente vai levar em consideração a técnica de amostragem, que a gente chama de casual, ou que também a gente pode chamar de aleatória simples. Também a gente vai levar em consideração, numa outra amostra, a formação a partir da técnica sistemática e, por fim, a proporcional estratificada, tá certo? O que acontece, então? O que é a amostragem casual ou aleatória simples? É uma forma em que eu não tenho uma predefinição a respeito de como eu vou fazer aquilo. Eu vou escolher números sem definir uma determinada ordem, tá certo? Como é que poderia acontecer? Tem um saquinho, peguei o saquinho aqui, botei o nome de todo mundo, escrito no papel com o mesmo tamanho, considerando que o mesmo tamanho para todo mundo ter a chance, e aí sorteei o nome do aluno.
Isso daí é o que a gente chama, esse sorteio é uma forma de amostragem aleatória. Outra forma também por exemplo, um bingo. Botei até um desenhozinho aqui do bingo, porque bingo tem lá, todas as pedras geralmente têm o mesmo peso, o mesmo tamanho, e todas têm a mesma chance de ser sorteadas. Cada número que a gente sorteia, isso é uma amostragem aleatória casual, tá bom? Não é quando eu tenho intenção. Aí eu vou escolher o número 3. Eu vou escolher o número 45, eu vou escolher o número 192. Então, posso até ter uma pré-intenção, porque eu já vi ali como é que se comportam esses comportamentos. Tá bom? Então, isso não seria aleatório simples, mas que a gente tem essa oportunidade para todo mundo ser sorteado da mesma forma. Tá certo? O que é que acontece? Existem vários recursos, se vocês colocarem no Google, e bota assim, sorteio online. Pronto. Vai aparecer um monte de site que faz sorteio online para vocês. Né? Vocês podem botar até esse daqui, bota uma lista, sorteio de nomes, bota uma lista com todos os nomes. Sortear nome. Você bota aqui quantos resultados terá, e aí eu coloquei o nome, eita, sorteamos o nome de... Será que é do Google? Ficou fora do ar também. Enfim, eu vou trazer aqui. Essa é uma oportunidade. Tem outros mais. Um bem interessante que eu descobri aqui, esse Sorteando Já, tá bom? Esse site daqui, ele existe algumas possibilidades do que você pode colocar. Você pode botar várias opções, separado por vírgula, né? E aí sortear a quantidade que você quer, botar aqui sortear. Outra é sortear com números. Então, você bota aqui a quantidade de números que você quer que sejam sorteados, qual o seu número inicial e qual o seu número final que você vai sortear, e bota sortear aqui. Se você botar 15 valores entre o início e o fim, ele vai sortear 15 valores, e já vai aparecer na ordem para vocês. Facilita demais. Ainda tem outro recurso, se você tiver, por exemplo, o nosso arquivo aqui, e eu quero sortear um número definido. Aí eu pego aqui o arquivo, clico aqui no arquivo, por exemplo, banco de dados e respostas. Coloco aqui, eu quero separar por quebra de linha. Pronto. Aí eu digo que eu quero sortear 6 linhas. Aí o que é que ele faz? Ele envia o arquivo, faz o sorteio dessas 6 linhas e traz para a gente. Deixa eu mostrar para vocês. Espero que carregue rápido. Tá bom? Enquanto isso aqui, eu vou adiantando. R$39. Eu vou botar aqui para sortear com números enquanto está carregando aqui. Eu quero sortear 8 números que vão de 1 a 439, que é o valor total que a gente tem aqui, tá bom? Então, eu vou botar aqui sorteio. Ele sorteou já para a gente aqui os 8 números na sequência. 4, 59, 75, 121, 139, 241, 272 e 372. O bom daqui, diz quando foi realizado o sorteio, data e hora, qual a quantidade sorteada, qual o número do tipo de sorteio, mas os números sorteados tem até um QR Code para você mandar para as pessoas, né? Então, cada um vai poder conferir os resultados dos sorteios a partir desse código aqui, tá bom? Dessa figurinha. Isso facilita bastante também em situações mais modernas, né? Deixa eu ver se aqui carregar, ficou como enviar o arquivo. Eu estou vendo se faz o sorteio aqui a partir da planilha. Então, essa é uma forma muito boa de se fazer uma coisa aleatória, que não tem interferência humana, você não vai gastar papel, o meio ambiente vai agradecer, enfim, aqui tá bom? Deixa eu ver se voltou, tá lá, enviando arquivo. Vou continuar. Segunda forma, amostragem sistemática.
Sistemática lembra sistema, lembra uma ordem, significa que existe uma definição prévia sobre aquilo que deve ser feito, como deve ser feito. Nesse caso, o sistema, para a gente, vai ser um intervalo em que, de tempos em tempos, vai acontecer aquilo, tá certo? Então, vai acontecer, no caso, para a gente, a escolha de um item para compor a nossa amostra, tá certo? Imagina que no dia a dia, vou fazer uma pesquisa e eu quero consultar a opinião dos usuários do metrô. E eu estabeleço uma ordem, que a cada 50 passageiros que passarem, eu vou perguntar a opinião. Então, vai existir um computador, você pode estar lá utilizando o celular, ou pode estar utilizando um computador no celular, ou seja lá como for, e aí, a partir do momento que cada um vai passando, 50, aquela 50ª pessoa, você vai perguntar, e aí, como é que está o sistema do metrô? Tá bom? Vou esperar mais 50, vou perguntar de novo, mais 50 e assim por diante. Isso é uma amostragem dita sistemática. Vamos dizer que você vai pesquisar a opinião dos trabalhadores de sua empresa. Ou numa linha de produção, você quer ver se um determinado lote está apresentando defeitos ou não. Então, eu vou dizer que a cada 400 embalagens, eu vou consultar para ver se se a embalagem, aquela lâmpada está funcionando ali, aquela lâmpada está funcionando ou não. Mais 400 lâmpadas, vou testar a próxima lâmpada. E aí, eu vou coletando a informação, tá certo? Esse número ele vai ser definido a partir da amostra que você quer fazer e do tamanho da sua população, tá certo? No nosso trabalho, a nossa população tem 439 situações, que é esse banco de dados aqui, tá bom? Estava em 420, mas algumas pessoas responderam e eu deixei. Então, a gente ficou com deixa eu só puxar aqui para mostrar a vocês, 439 informações, tá certo? Cortei o nome de vocês, quem tinha respondido, o horário, deixei as outras perguntas, as outras respostas para vocês verificarem e a partir daqui vocês vão formar a amostra, tá bom? Gente, vamos ver aqui. E por último, a gente tem a amostragem proporcional estratificada. O que é a amostragem proporcional estratificada? Quando eu levo em consideração os estratos, que são subconjuntos dessa população, tá bom? E que eles podem, na forma que a gente está desenvolvendo nossa pesquisa, elas podem sim influenciar ou não. Por exemplo, eu quero fazer uma consulta sobre um determinado shampoo, tá certo? Shampoo para cabelo liso. Então, ou melhor ainda, né? Eu quero saber a reação de um remédio para hipertensão, tá certo? Se eu vou perguntar no meio da rua de uma pesquisa, e a pessoa, aqui não carregou mesmo, se eu for perguntar no meio da rua e a pessoa, por acaso, não tem problema de hipertensão, a minha pergunta não vai valer, tá certo? Ou se eu pergunto sobre a propaganda de um determinado comercial para pessoas que têm intolerância à lactose. Quem não tem intolerância à lactose, ela vai responder de uma forma, tende a responder de uma forma diferente de quem não tem um problema de intolerância à lactose. Não vai nem prestar atenção direito naquele comercial, não vai chamar tanta atenção assim, aquele assunto, aquele tema. Então, o fato de você ter ou não, ele pode influenciar na resposta. O fato de você morar num determinado local ou outro, assim como eu já dei exemplo para vocês nas eleições municipais, pode influenciar na resposta das pessoas. E aí, você tem que levar em consideração, você acaba levando em consideração, por exemplo, o tamanho dessa população de cada bairro, o tamanho a quantidade de pessoas que têm essa intolerância à lactose ou não tem, o fato de ser um homem ou uma mulher para saber o constrangimento de comprar um absorvente íntimo numa farmácia. Isso aí, a mulher ela tende a ter menos constrangimento do que um homem, por acaso, que vai comprar para sua esposa. Então, tudo isso aí vai influenciar. E a gente tem que levar isso em consideração. Quando a gente traz isso em consideração, a gente está levando em consideração a amostragem proporcional estratificada. Agora, lembrando, se você tem uma população e você quer investigar 5% dessa população, e por acaso você tem essa população dividida em 2 partes ou 3 partes, seja lá como for, você tem que lembrar de que
mesmo que tenham tamanhos diferentes. Essa parte da população aqui tem que ser pesquisada em 5%. Essa parte que é maior tem que ser pesquisada em 5%. Então, o tamanho de cada um dos estratos vai ser levado em consideração para você formar também a sua amostra, tá certo? E é isso que a gente também vai fazer. Então, vamos, de fato, começar a trabalhar com a nossa pesquisa. Para facilitar o nosso acompanhamento, o que é que eu vou fazer? Estou falando aqui sobre a aula da gente e vou começar a escrever o nosso modelo da nossa pesquisa, tá certo? A gente não vai se aprofundar tanto, porque não vai ter tempo, é diferente se tivesse um semestre, vocês iam desenvolver cada uma essas perguntas, iam elaborar um tema, as perguntas, iriam aplicar, a gente está pulando essa etapa, tá bom? Então, a partir do banco de dados que a gente tem, cada um vai fazer a sua parte. O que é que eu tenho que levar em consideração? Primeiro, vocês já se organizaram, espero que vocês já tenham se organizado, como vão fazer os trabalhos. Se vocês vão fazer o trabalho em dupla, qual a dupla de vocês, se vocês vão fazer em trio, qual as outras duas pessoas que vão fazer com vocês. Se você vai fazer individual, tudo isso já tem que estar acertado, tá bom? E como você vai fazer? Se você vai usar o computador, se você vai usar o celular, se você vai fazer à mão, isso. Especialmente para quem vai fazer à mão, aí eu tenho um recado, você muito provavelmente vai precisar do banco de dados impresso. Esse banco de dados, se você for precisar dele impresso, porque você várias e várias páginas, eu peço para que você entre em contato comigo, pode ser pelo e-mail ou pelo WhatsApp, o WhatsApp é mais rápido, tá bom? E assim, professor, eu vou precisar do banco de dados impresso, para poder a gente imprimir lá no IF e entregar para vocês hoje, hoje não, que eu não estou no campus, mas amanhã ou quarta-feira, ou no máximo quinta-feira, está entregando a vocês, tá certo? E a gente tem que combinar essa questão de entrega, tem que anotar o nome, avisar lá e tudo mais. Então, eu preciso saber se por acaso algum de vocês já vai precisar disso impresso. Se não, o arquivo Excel já está disponível para vocês, beleza? E tudo mais. Então, o que vocês vão fazer? Cada um agora vai ter o seu trabalho aqui. Deixa eu abrir o meu arquivo. Pronto. Esse é o modelo que a gente tá. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele no Office Online, tá bom? E aí, por que vou deixar também no Office Online? Porque com o linkzinho vocês vão acompanhando o que eu estou fazendo em tempo real. Então, quando chegar hoje à tarde, eu vou digitando a minha parte da pesquisa. Por isso que eu disse, a gente vai construir junto. Eu vou fazer a minha pesquisa e vocês vão fazer a de vocês. Tem risco de ficar igual? Não, não tem risco. Por quê? A forma como a gente vai formar as amostras vão ser diferentes, tá certo? Que a gente vai ter que levar em consideração aqui. Então, não tem como correr o risco de ficar igual, tá certo? Prestem muita atenção nisso que eu estou dizendo. O que é que vai acontecer? Esse modelo aqui, que é editável, você já pode mexer, essa parte amarela já vai apagar. No meu online, tudo que eu for modificando, eu vou deixar na cor azul. Escrito na cor azul. Eita, significa que o professor já viu. Título para o trabalho. Como todo mundo vai fazer sobre um banco de dados em comum, só botar aqui trabalho de pesquisa em estatística aplicada à administração. Tá bom? Uma de vocês, bacharelado, bacharelado em administração, estatística aplicada à administração. O que vai acontecer? Deixar aqui em azulzinho o nome do primeiro, Rafael Silva. Se tiver outros, vocês vão anotar. Cabo de Santo Agostinho, fevereiro, não, dezembro. De 2020. Sumário.
nós não vamos mexer no sumário agora, só na semana que vem a gente fecha o trabalho da gente com a introdução e com o sumário, tá bom? Então, não vou olhar sumário, né? Nós não vamos mexer no sumário agora. Isso significa que pula. Já que a gente vai pular, marcado em amarelo. Introdução, a gente vai fazer depois, nossa introdução. A introdução vai ser a última parte que a gente vai fazer, tá bom? E os objetivos gerais e específicos a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, tá certo? Ainda nessa semana, mas um pouquinho mais para frente. Não vamos nos preocupar. Nossa pergunta agora é isso aqui, coleta de dados. Como foi que nós coletamos os dados? A gente vai descrever aqui que a gente fez uma pesquisa, foi desenvolvida uma pesquisa junto aos alunos de administração e de meio ambiente, foram respondidas tantas perguntas, e isso foi através de um formulário eletrônico elaborado no Google Forms, e foi aplicado no período de tanto a tanto, ou seja, eu vou contextualizar de onde é que eu estou tirando essas informações todas que eu estou trabalhando, que a gente vai trabalhar na nossa pesquisa, tá certo? Além disso, a gente precisa descrever como nós vamos tratar as nossas amostras, porque a gente não vai trabalhar com 439 respostas distintas, tá certo? A gente vai trabalhar com 3 amostras, que vão ter um tamanho limitado, tá certo? Então, aqui a gente vai dizer como nós realizamos cada uma das nossas amostras, como foi formada a primeira amostra, e aí tem que descrever que se você utilizou sorteador ou outro site, se você fez o sorteio utilizando o papelzinho, isso tem que estar descrito. Além disso, vocês precisam descrever também como ficou, a gente vai montar o quadrozinho, tá certo? Que é a nossa tabela RAW, descrevendo quais foram as informações, até porque a gente não vai precisar de todas as informações em cada uma das amostras, perdão. Pode colocar isso como anexo, enfim, e a gente vai trabalhar com aquilo dali, tá certo? Então, essa primeira parte é estruturar de onde a gente pegou esses dados e como a gente está separando em cada uma das amostras. A gente só vai trabalhar com as amostras que vocês formaram, tá certo? E aí, como vão ser formadas essas amostras? Aí tem a explicação todinha, além daquilo que a gente vai fazer aqui, tá certo? Vejam só. Cada uma das 3 amostras vai ser formada por uma técnica diferente de amostragem. Na primeira amostra, a gente vai formar, que a gente vai chamar de amostra a gente vai utilizar a técnica aleatória, certo? Aquela simples. Casual ou aleatória simples. E a gente vai formar o tamanho da nossa amostra de 2,2% do total da população, tá bom? O que é 2,2% da população? A gente tem que lembrar como é que a gente calcula 2,2% da população. Ou a gente usa uma regrinha de 3, e aí a gente tem lá 439, são 100%. Se eu quero formar uma população, uma amostra de 2,2%, isso aqui é quanto? Tá, de amostra. E aí faz uma regrinha de 3, A vezes 100 é igual, a 439 vezes 2,2. E aqui você vai fazer a conta até achar o valor de A. Tá certo? O que acontece? Ou você faz a regrinha de 3, ou vamos usar a calculadora, que vai ser a nossa super amiga durante toda a disciplina, tá certo? Pode ser uma calculadora científica, porque tem uma precisão maior em termos de quantidade de casas decimais, tá certo? Permite que a gente trabalhe melhor. Pode ser uma calculadora simples, pode ser a do computador, a do celular. A do celular é ótima, porque ela vira calculadora simples e ela é calculadora comum e calculadora científica só com um cliquezinho. Enfim. Se a gente quer saber 439 vezes 2,2 dividido por 100. Apareceu um valor aí, né? Propositalmente, eu estou só dizendo que apareceu um valor, mas não estou dizendo qual é, para quem está acompanhando também dar uma olhada no vídeo, tá certo?
Esse valor, vocês viram que não é um número inteiro. A gente vai arredondar esse valor. E aí pode ser arredondar para mais ou para menos, de acordo com a proximidade, a melhor aproximação possível, tá certo? Dá para ver que aí a melhor forma de arredondar é esse valor aqui, ok? Ficou claro aí, né? Então, vamos formar nossa primeira amostra com essa quantidade de itens. O que é que a gente tem que fazer? Se eu vou escolher esse número de itens, por exemplo, vou lá no sorteador, já botou aqui como funciona. Então, eu quero sortear esse número de itens que esteja entre 1 e 439. Quando sortear, cada um vai ter uma resposta diferente. Ah, professor, eu quero mostrar lá que eu fiz através desse site, pegou a figurazinha, copiou, colou, botou no trabalho. Ótimo, tá bom? Tá dando mais lisura ainda a respeito do seu sorteio. Lembrem que isso aqui a gente está treinando se a gente estiver fazendo um processo estatístico, se a gente estiver fazendo um relatório na empresa, tá certo? Quanto mais informações você disser de como você está formando sua amostra, como você está analisando os seus dados, você está dando credibilidade àquilo que você está fazendo, tá bom? Você está dizendo assim, olha, eu não fiz de qualquer forma, eu não inventei esses dados. Esses dados foram feitos utilizando uma técnica científica. E isso dá validade àquilo que vocês fazem, tá certo? Então, eu quero, olha, os números que ele sorteou aqui para a gente, essa quantidade que a gente vai formar a amostra. Então, vou lá no meu banco da amostra. Vejam aí que o primeiro número é esse aqui, 69. O que é que eu vou fazer? Vou lá no meu banco. Deixa eu botar muito documento. Opa. Pronto. Vou no códigozinho, porque esse código aqui é a numeração da ordem de respostas que foram dadas. Primeiro valor que eu quero é 69. Então, vou aqui no 69 e quero colocar o 69 como... vou colocar aqui como amarelinho, marcar a linha toda. Tudo que eu marcar de amarelo vai ser a minha amostra A, tá certo? Aleatória. Então, tem esse segundo número aqui, do que eu sorteei, 139. Então, vou marcar a linha todinha em amarelo. Ok? O 145 é o próximo, então vou marcar aqui também em amarelo. Opa. 145. 154, e assim por diante, você vai marcando todos os valores. Depois eu vou recortar aquilo que para a gente não vai servir, tá bom? Marquei em amarelo todos que vão compor a amostra A, tá certo? Vou passar para B. A gente não vai aproveitar todas as perguntas, tá certo? Por quê? Olha aqui. Na amostra A, a gente só vai utilizar esse aqui. Essas três informações. Você é, qual a sua idade, em que estado você mora. Vou marcar isso aqui como vermelho. Pronto. Essas três linhas aqui. Pronto, vermelho. Essas três. E, além disso, essas outras perguntas. Quantas passagens você paga, quantos transportes você utiliza e qual o valor das passagens? Qual o valor que você gasta? Essas três perguntas aqui eu vou botar em vermelho. Essas duas aqui a gente não vai aproveitar. Então, pode até excluir, tá certo? O vermelho aqui é a nossa pergunta. Pode botar até uma cor diferente, que é para marcar a amostra A. B. Aí vem a segunda amostra. Percebam que a amostra B, ela tem um tamanho diferente da amostra A. A amostra A tem 2,2% da população, a amostra 3 tem 3,2% da população. Quem é 3,2% da população? 439
vezes 4, ou 3,2, desculpa, 3,2%. Vejam que deu um valor decimal e que esse valor é diferente, não é um número inteiro, mas que a gente vai precisar de um número inteiro para saber quantos itens vai ter a nossa amostra, tá bom? Vamos colocar o inteiro mais próximo. Acho que está bem claro aí que o inteiro mais próximo é esse aqui, né? Bom, o inteiro mais próximo que tem é esse daí. Pronto. A amostra B vai precisar de tantas informações, dessas informações. Só que você não vai fazer mais de forma aleatória, tá certo? Você vai fazer de forma usando a técnica sistemática. Então, a gente vai precisar de algumas informações. Primeiro, a gente já sabe o tamanho da população total, 439. A gente sabe qual o tamanho da amostra que a gente quer. Então, vamos pegar aquele número, 439, interrompeu a gravação. Agora eu fiquei na dúvida. Acho que não. Vamos lá. O que é que acontece? 50 pessoas passaram, vou registrar a opinião daquela. Aqui significa que a cada tantas pessoas, tem aí a numeração para vocês, a gente vai fazer a marcação. Isso vai compor a nossa segunda amostra, a amostra B, tá bom? E aí, o que é que acontece? Eu peguei aqui um exemplo de 3 pessoas, 3 alunos que estão fazendo trabalho. Então, tem aqui o número de matrícula de cada um, tá certo? Vocês vão olhar os 2 últimos números da matrícula de cada um de vocês. Então, supondo aqui, 2020, LG 004638, tá certo? Você vai guardar o 38, vai guardar o 96, vai guardar o 00. E soma esses valores. 38 mais 96 mais 00 igual a 134. Lógico que com a matrícula de vocês isso vai mudar. Se você está fazendo em dupla, você só vai somar os 2 números. Tá certo? Se você está fazendo sozinho, vai ser só os 2 últimos dígitos da sua matrícula. O que significa isso, professor? Significa que cada um de vocês, tá certo? Vai, o número inicial de onde vocês vão começar a colocar aquele intervalo que a gente já definiu antes, tá certo? Então, por exemplo, supondo que minha equipe comece lá no 134, vamos para a nossa tabela de dados
E eu vou começar exatamente pelo 134, que é a soma dos finais de matrícula. Pronto. Aqui. Vou até marcar com uma cor diferente. Vou marcar azul. Tá bom? O que é que acontece com essa cor azul? Lembra do intervalo? Esse intervalo aí? Pois é. A gente vai pegar esse número aqui do código de referência e vai somar o intervalo. Então, esse daqui mais esse intervalo vai dar esse valor aqui, ó. Tá bom? Então, vou chegar aqui e vou marcar Não tudo está de aparecendo pra azul. gente. Não está aparecendo? Não. Espera aí. Deixa eu voltar. Teve alguma queda na gravação? Foi, minha gente? Sim, travou. Travou e voltou, né? Voltou, mas a tela não está compartilhada, não. Antes estava, não estava? Agora está aparecendo. Mas antes estava aparecendo? Tá normal, Sim, né? antes de travar, estava aparecendo normal. Então foi isso. Beleza. Ó, vou lá voltar. Sorteando. Olha só, deixa eu só marcar aqui. Pronto. Eu peguei o tamanho da população. O tamanho da população é esse aqui. Aliás, vou voltar um passinho antes. Eu quero saber o intervalo. O banco de dados tem essa quantidade de informações. Se eu quero uma amostra de 2,2%, quantos vão ser? Tá bom? Aqui eu já estou na letra B, então não é mais 2,2, mas sim 3,2. Certo? E aí, esse 3,2, 439 vezes 3,2 dividido por 100, vai dar isso aí, ó. Tá bom? Esse número. Esse número arredondado vai ficar esse aqui. Ok? Então, essa daí é o tamanho da minha amostra. Ou seja, a minha amostra vai ser aproximadamente tá certo? Esse daqui é o tamanho da minha amostra. Pronto. Com isso, vim aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Deixa eu trazer aqui para o livrinho. Vocês vão usar os últimos números de matrícula. Estou dando exemplo aqui, 3 números de matrícula. 389600, deu 134. O que é que eu vou fazer? Vou começar aqui no 134, lá no banco de dados. Então, 134 está aqui. Marquei o banco, essa informação 134 na cor azul. Esse número daqui, ó, bom, vou botar um pouquinho maior. Esse número daqui, mais esse intervalo, tá vendo? Vai dar quanto? Opa. Eita. Agora, deu esse valor. Então, quando eu passei esse número de informações, 1, 2, 3, 4, total, achei o número. Esse aqui. Quando eu somar esse aqui com esse, vai dar quanto? Aliás, não é esse aqui, o arredondamento. Pegou 439 e dividiu por esse daqui, que é o tamanho da amostra. Deu esse valor daqui, tá certo? Esse valor eu arredondei, pode ser para mais ou para menos. Eu recomendei que fosse para mais. Se for para menos, não vai ficar errado, tá? Então, 134, que é o número inicial da matrícula, tá aqui. 134 mais esse valor aqui,
Vai dar 100 e... Bom, esse valor daqui mais esse intervalo aqui vai dar 100 e... E assim você vai fazer, sempre obedecendo o intervalo, tá bom? Marcando de azul é bom que facilita lá para frente, tá bom? As informações que a gente vai precisar. Quando chegar lá no final, gente, o que é que acontece? Vamos supor que isso aqui vai acontecer. O último número foi esse aqui. Mais o intervalo, 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 mais o intervalo. Aí, vejam, mais o intervalo. O último número que deu aqui foi 422. Tá certo? Se eu somar agora o intervalo, deu 454, que passa do valor, tá bom? Que o máximo é 439. Então, eu vou subtrair 439 e recomeçar lá em cima na contagem. Tá certo? Deixa eu só... Então, a gente vai aqui voltar para o 15. E a gente recomeça. Só um instante. Só travar aqui o áudio um instante. Vamos lá. Voltando aqui. Então, aí vocês já começam. Até que vocês formem o tamanho da amostra, que tem que ter... Deixa eu só anotar aqui. Tem que ter essa quantidade de itens, tá bom? Nossa segunda amostra tem que ter essa quantidade de itens. Terceiro passo, agora, que é a formação da nossa amostra, a nossa terceira amostra, que vai utilizar, sim, para a amostra B, a gente só vai utilizar essas perguntas. O básico, homem ou mulher, qual a cidade e qual a idade, e em quem você votaria e por quê, em quem você não votaria e por quê. Só isso. A amostra C, a gente vai utilizar a forma estratificada proporcional. O que é a forma estratificada proporcional? A gente vai considerar que esses grupos existem homens e mulheres, e com idades inferiores a 25 anos ou superiores a 24 anos, tá certo? E aí a gente formou 4 subconjuntos. A amostra C, ela tem que ter 4,5% da população, tá certo? 4,5%. Que vocês têm que calcular quanto é que dá o 4,5%. Lembrem que o 4,5% da população tem que ter 4,5% dos homens com até 24 anos, 4,5% dos homens com mais de 25 anos, com 25 anos ou mais, 4,5% das mulheres com 24 anos e 4,5% das mulheres que tenham 25 anos ou mais. Tá certo? Então, cada um desses subgrupos, que a gente agora vai chamar de estratos, cada um desses estratos tem que ter a mesma população do geral. Tá certo? Gente, os dados, eles estão super bagunçados, e especialmente aquele dado da idade, que vocês lembram que teve gente que respondeu 18, teve gente que respondeu 23 anos, e isso influencia para que as respostas não fiquem iguais. Como é que eu faço para poder organizar essas informações? A primeira coisa que eu faço aqui vou filtrar as informações, formatar aqui, organizar, desculpa. Dados, classificar
e eu boto para classificar primeiro pela coluna B, para saber se é homem ou mulher, e depois para classificar pela D, que é a coluna que aliás, a coluna C, que é a coluna da idade. Tá bom? Pronto. E aí vai organizar. Só que aí eu vou ter 2 trabalhos, que é organizar a quantidade de homens, aí vejam, 16, 17, 15, 20, 21, 23, e aí tem o homem da última idade, que é 54, depois volta para 17. Por quê? 17 ficou registrado como 17 anos. E aí eu tenho que incluir isso lá no outro, tá bom? Tem até um ponto aqui, 19 anos, pontos, isso aqui dá diferença. Aí, isso daí, gente, eu tenho que levar em consideração também, ó, tudo isso é homem vai até aqui. Aí depois disso são as mulheres. Então, para facilitar para vocês, essa quantidade de itens que tem em cada um dos extratos, deve ser considerada. Aí eu vou botar para vocês no grupo do WhatsApp, olha, o extrato A, o extrato dos homens com até 24 anos é tanto, o extrato dos homens com mais de 25 anos ou mais é tanto, mulheres, e eu vou colocar cada uma dessas quantidades. Imagine o seguinte, vou trazer aqui, próxima página. Imagine aqui que eu tenho, na minha população, um desenho lindo, para não dizer o contrário. Tudo isso aqui são homens com até 24 anos. Esse extrato aqui são de homens com 25 ou mais. Esse daqui seja o extrato das mulheres com até 24 anos. E aqui o extrato das mulheres com 25 anos ou mais. Tá bom? Vejam que são populações com tamanhos diferentes. São extratos com tamanhos diferentes. Se eu quero 4,5% da população toda, então vai ter que ser 4,5% aqui. A gente vai ter que calcular 4,5% aqui, 4,5% aqui e 4,5% aqui também. Certo? Cada um desses extratos aqui vai ter que ter 4,5%. E aí eu vou dizer a vocês, olha, isso aqui dá tantos, isso aqui dá tantos, isso aqui dá tantos, isso aqui dá tantos. Tá bom? E aí você vai calcular 4,5 disso, 4,5 disso, 4,5 disso e 4,5 disso. Tá bom? E vai escolher aqui dentro. Como você vai escolher aqui? Pode ser por sorteio, botar no sorteador eletrônico, vocês podem colocar aleatório, sistemático, enfim. Vocês vão escolher aí a técnica e vão descrevê-la. Tá certo? E aí a gente encerra a nossa primeira parte da pesquisa. É a parte que dá trabalho braçal, de fato, para fazer, porque formar essas amostras, calcular cada uma, sair organizando, ver as perguntas que a gente vai precisar, tirar as perguntas que a gente não quer precisar, isso aí é o que vai dar mais trabalho. E aí são as perguntas da C, que aí vão ser se é homem ou mulher, qual a idade. O bairro aqui não vai ser considerado. Por quê? A gente já vai levar em consideração quantas pessoas moram na casa, qual a renda familiar, já são 2 perguntas. Sobre sua rua, tem um monte de informação. E sobre sua residência, tem um monte de informação. Então, é o banco de dados aí que vai ser maior de todos, tá certo? Então, por isso que a gente, o que a gente puder simplificar esse trabalho, vai simplificar. Então, hoje à tarde, assim que eu puder, eu já libero o link da aula de hoje, o exercíciozinho, que esse exercício é o que marca a presença do dia de hoje. Se não fez o exercício, fica registrado como falta, mesmo que não tenha assistido a aula, tá bom? Foi lá assistir, tem um linkzinho, chega lá, responde as 2 perguntinhas que a gente tem, são só 2 perguntas, vou até abrir para vocês verem,
o que é a amostra e qual é o tipo de amostragem. Vocês respondem, que essa pergunta, as duas perguntas foram abertas, tá bom? Isso vale como a quarta nota da primeira unidade, tá bom? Paralelo a isso, a gente vai fazer a nossa pesquisa, coletando os dados, e aí, como eu falei para vocês, vou deixar o arquivo que eu vou estar escrevendo compartilhado, porque o que vocês tiverem dúvida, tem o vídeo, tem o material aí, tem um bookzinho, e ainda vai ter o material escrito do meu trabalho, tá certo? Da minha parte da pesquisa, servindo como referência para vocês. Além disso, as dúvidas que vocês tiverem, vocês já sabem que está super disponível, WhatsApp ou e-mail. Até estou recomendando, preferindo que vocês perguntem alguma dúvida pelo WhatsApp. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá bom? Do que o e-mail, porque o e-mail já está começando a ficar super carregado. Tá certo, gente? Ficou alguma pergunta? Eu dei uma carreirinha agora por conta do tempo de aula, tá certo? Por conta do horário. Mas com alguma pergunta que eu possa responder agora para vocês. Se ficou alguma, depois vocês sabem que podem perguntar o momento que vocês quiserem, mas se eu puder ajudar agora, já vocês com alguma dúvida podem dizer. Tudo tranquilo, né? Pronto. Comecem já a fazer a parte de vocês e para poder as dúvidas que forem surgindo, de fato, vocês irem perguntando, tá certo? Vai ser uma semana bem intensa essa, com encontro todos os dias, mas vocês acompanhando certinho o que for para vocês fazerem no dia, até um dia depois, tal, tudinho, a ideia é que vocês no Natal já estejam livres de estatística. Tá certo, gente? Um beijão no coração de vocês. Estou encerrando aqui a gravação. De parar a gravação, sair.